Olá, querido irmão, olá, querido amigo, seja bem-vindo em mais um Conversando com o Ateu. Nós vamos continuar aqui a nossa série, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor e aprendendo que a nossa fé, ela é de fato racional. E nós temos evidências para acreditar em Deus, para acreditar na Bíblia, para acreditar em Jesus. Para hoje, nós veremos um pouco sobre Jesus Cristo. Muitas pessoas acabam atacando a nossa fé a respeito da pessoa de Jesus. Inclusive, infelizmente, tem surgido um grupo hoje em dia tentando desacreditar na historicidade real de Jesus Cristo. Algumas pessoas tentam dizer e levantar pontos e questões de que o Jesus histórico nunca existiu, que foi uma invenção. Mas esse tipo de pessoa e esse tipo de ataque, na verdade, ele não tem nem reconhecimento no mundo acadêmico ateu. Ateus que são sérios, eles não duvidam da historicidade de Jesus Cristo. Eles não duvidam que o Jesus histórico realmente existiu. Então, óbvio que nós não, vamos dizer assim, gastaremos tempo aqui para provar que a grama de fato é verde. A gente então não vai ficar aqui tentando provar que o Jesus histórico realmente existiu, sendo que no mundo acadêmico, ateus que são sérios nem mesmo levam isso em questão. O que acontece é que os ateus, eles duvidam que esse Jesus de fato seja Deus. Isto sim. E é isso que a gente vai se propor a tratarmos aqui no nosso estudo de hoje. Meus irmãos, talvez você se deparou já com alguma pessoa atacando a divindade de Jesus Cristo, duvidando que de fato Jesus ele é divino. Conversando com pessoas assim que não acreditam que Jesus de fato é Deus, você vai perceber que a pessoa, ela, talvez por um grande respeito, ela vai ter Jesus Cristo como um bom mestre. Vai falar que Jesus foi uma boa pessoa, vai falar que Jesus ele é um grande mestre que deixou bons ensinamentos que nós devemos também seguir. Mas eu queria levar este ponto em consideração. Olha, não dá, perceba bem, não dá para aceitar Jesus Cristo como sendo um bom mestre, se ele não for Deus. Não dá. Ou você vai perceber, ou Jesus ele é verdadeiramente Deus, ou ele é um lunático. Não dá para ficar em cima do muro dizendo que foi uma boa pessoa ou um bom mestre. Por quê? Nós veremos aqui que Jesus Cristo ele fez ousadas afirmações sobre ele mesmo. E nós analisaremos essas afirmações que Jesus Cristo fez e você vai chegar à conclusão de que será realmente que dá para dizer que Jesus ele não é Deus, mas foi um bom mestre? A gente vai perceber que não. Se Jesus ele não é Deus, ele tem que ser um impostor, ele tem que ser um falso ou um lunático. Nós não podemos aceitá-lo apenas como sendo uma boa pessoa, um bom mestre, aquele que trouxe bons ensinamentos. A gente precisa chegar à conclusão de que ele ou é Deus ou ele é um impostor, sendo um falso. Vamos analisar quais são essas afirmações ousadas que Jesus ele faz sobre si. A primeira afirmação ousada que Jesus faz sobre si é que ele leva a todos a confiarem unicamente nele, unicamente em Jesus. Ele leva a todos a confiarem somente nele. Não pode confiar em Buda, não pode confiar em outras divindades, em outras propostas redentivas, somente Jesus Cristo. Olha só alguns textos da palavra de Deus que mostram isso. João 14:6, Jesus Cristo, ele vai chegar para os seus discípulos e ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Jesus Cristo, ele fez uma ousada afirmação sobre si. Ele diz que ele é o único caminho, ele não é um dos caminhos, ele é a verdade e não uma das verdades. Ele diz que ele é a vida, aquele que é a fonte da vida, e não uma das fontes da vida que a pessoa pode escolher. E ele diz que ninguém pode ir até Deus se não for por ele. A minha pergunta que eu digo para você é:
Se alguém não fosse Deus e fizesse uma afirmação dessa, levando todos a confiar unicamente nele, unicamente nessa pessoa, e não pode confiar em ninguém, e deve depositar toda a sua confiança nela, você diria que essa pessoa de fato seria um bom mestre? Eu creio que não. Eu creio que se alguém se levantasse na rua dizendo aí hoje em dia, olha, todo mundo tem que acreditar somente em mim, unicamente em mim, só existe salvação em mim, eu estou sendo exclusivista em dizer isso, não existe salvação em outra pessoa. Você de fato diria que esta pessoa seria um bom mestre, que estaria trazendo bons ensinamentos? Ou você diria que talvez ela seria uma impostora, uma pessoa falsa que estava enganando as outras pessoas e levando as outras a confiarem nela? Jesus fez essa ousada afirmação sobre ele. João 14,6 é um dos textos que ele faz essa ousada afirmação. Mas também queria ler aqui para você João 17,3. Olha uma outra ousada afirmação que Jesus faz sobre si, levando as pessoas a confiarem unicamente nele. Em João, capítulo 17, versículo 3, Jesus ele fala assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Jesus ele está dizendo claramente com todas as palavras que todos precisam conhecer a Ele para que possam receber a vida eterna. A pergunta, mais uma vez, que eu faço para você: será que dá para a gente ficar em cima do muro dizendo que Jesus foi um bom mestre, não aceitando Ele como Deus, mas aceitando Ele apenas como um bom mestre? Se Ele não é Deus, não dá para aceitar Jesus Cristo apenas como um bom mestre. Porque aqui o texto está dizendo que ele está levando as pessoas a confiar unicamente nele. Perceba, a conclusão não dá para ficar em cima do muro. Ou a conclusão é que Jesus de fato é Deus, ou ele é um impostor, ou ele é um lunático, porque ele está fazendo essa ousada afirmação sobre si. Mas vejamos outra ousada afirmação que Jesus faz. Jesus, ele se declara e alegava-se ser maior do que todas as pessoas, que qualquer pessoa, ele dizia que ele era maior, que qualquer ser humano que pisou na face da terra, Jesus, ele dizia ser maior. Olha só aqui Mateus capítulo 12, eu lerei aqui o versículo 41 e o 42, e você perceberá que Jesus se colocava acima de qualquer pessoa que pisou aqui na face da terra. Neste texto é dito assim para nós, Mateus 12, 41 e 42. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Olha o 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele alegava-se ser maior do que qualquer ser humano que pisou na face da terra. Ele, inclusive, aqui usa alguns exemplos. Ele olha para um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Jonas, e fala declaradamente e abertamente para as pessoas ali que estavam ouvindo: eu sou maior do que Jonas. Ele pega um dos reis mais importantes que a nação que Israel teve, o rei que trouxe mais glória para a nação de Israel, mais riqueza para a nação de Israel, que foi Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo. E Jesus Cristo chega diante de todos dizendo: eu sou maior do que Salomão. A minha pergunta para você é: se hoje alguém se levantasse dizendo ser maior do que qualquer pessoa, e você pode pegar personagens importantes tanto da história quanto da atualidade, e essa pessoa que se levanta dizendo assim: eu sou maior do que todos eles, você realmente continuaria dizendo que essa pessoa era um bom mestre, ou é um bom mestre, que ele tem bons ensinamentos? Perceba bem, não dá para mim ficar em cima do muro. Se Jesus não é Deus, se de fato Jesus não fosse Deus, ele seria um impostor,
Porque se alguém se levanta dizendo, primeiro, que todos devem confiar unicamente nele para receber a salvação e a vida eterna, e ele também dizia sobre si que ele seria maior do que todas as pessoas que pisaram na face da terra, você continuaria dizendo que ele seria um bom mestre, se ele não fosse Deus? Eu creio que não. Você perceberia que essa pessoa seria uma impostora, seria um lunático. Mas vamos avançar um pouco mais. Eu quero mostrar outras afirmações ousadas que Jesus ele falou sobre si. Primeiro, nós veremos aqui que Jesus ele declarava ser Deus e ele também aceitava adoração como sendo o próprio Deus. Nós veremos na Bíblia que Jesus Cristo ele falou e se igualou ao Pai. Em determinado momento, lá em João capítulo 10, falando para os seus discípulos, Jesus Cristo falou e declarou: eu e o Pai somos um. Ele se colocou ao pé de igualdade com a divindade. Ele se colocou em pé de igualdade com o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus estava declarando ser o próprio Deus. E além disso, além dele se declarar ser Deus, ele também aceitava a adoração como Deus. O relato bíblico mostra para nós que após a ressurreição de Jesus Cristo, um dos discípulos duvidou que de fato Jesus tinha ressuscitado. Ele ouviu um dizer e outro falar que Jesus tinha ressuscitado, e ele começou a duvidar. E ele chegou a dizer: olha, se os meus olhos não verem e as minhas mãos não tocarem em Jesus, eu jamais acreditarei que de fato ele ressuscitou. A Bíblia fala que em certo momento Jesus Cristo, ele adentrou no cenáculo onde todos os discípulos estavam ali. E desta feita, Tomé, aquele que tinha duvidado, ele estava presente naquela ocasião. Então, Jesus se apresenta dizendo: paz seja convosco. E agora ele chama Tomé de lado e fala: ó Tomé, eu estou aqui. Olha os furos e as marcas em minhas mãos. Olha a marca aqui do meu lado. Eu estou vivo, eu ressuscitei. Então Tomé, ele toma a palavra e ele declara: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, ele aceita essa adoração. Jesus aceita essas palavras de Tomé. Tomé declarou que Jesus era Deus e declarou que Jesus era Senhor, adorando assim a Jesus Cristo como se fosse Deus, porque de fato Tomé estava reconhecendo que Jesus era Deus. E sabe o que é interessante? Jesus não censurou a Tomé por aquela adoração. Jesus não falou: não me adore porque eu não sou Deus. Não, ele simplesmente aceitou aquela adoração. Perceba bem, Jesus ele tanto dizia ser Deus, quanto também ele aceitava a adoração como Deus. Inclusive, quando ele estava na terra e estava ensinando as palavras de Deus aqui na terra, os judeus que não aceitaram ele como Deus, queriam o apedrejá-lo pelo exato motivo de que ele se fazia Deus. Pelo exato motivo de que ele se fazia um com Deus. E era por isso que eles queriam até apedrejar a Jesus Cristo. E mais uma vez eu faço a pergunta para você. Você continuaria dizendo que Jesus de fato foi um bom mestre, sendo que ele fez essa ousada afirmação sobre si, de que ele é o próprio Deus, e ele aceitava a adoração como sendo Deus? Você continuaria falando que Jesus não é Deus, mas foi um bom mestre? Como eu disse para você, se Jesus não é Deus, não dá para mim ficar em cima do muro. Eu tenho que aceitar ele como sendo um impostor. Se Jesus não é Deus, não é verdadeiro, ele tem que ser um impostor. Eu não posso dizer que Jesus foi apenas um bom mestre e continuar não aceitando a divindade de Jesus. Mas veja que Jesus não parou por aí. Ele fez outras ousadas afirmações sobre si. E ele também assumia a prerrogativa de que poderia perdoar pecados. Essa era uma outra ousada afirmação. Ele dizia claramente: eu sou o único que pode perdoar pecados. Eu sou o único que pode perdoar. Certa feita, o relato bíblico em Marcos diz para nós que uma pessoa foi levada até Jesus Cristo para ser curada. Essa pessoa foi posta diante de Jesus. Era uma pessoa que não podia andar. E Jesus Cristo, antes de curar essa pessoa, Jesus chegou para essa pessoa e disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo, ele falou e disse essa ousada afirmação: os teus pecados estão perdoados.
As pessoas que estavam em volta, ao ouvirem Jesus Cristo falar isso, elas começaram a censurar em seus corações a Jesus Cristo dizendo: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Este homem não pode perdoar pecados, porque ele não é Deus. E aí Jesus Cristo, inclusive sabendo o que elas estavam pensando, disse: por que vocês estão arrazoando em seus corações sobre eu ter perdoado o pecado dessa pessoa? Sobre eu ter dito: perdoado estão os teus pecados. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecados, Jesus foi então e curou aquela pessoa. Jesus disse: levanta e anda. E aquela pessoa simplesmente levantou e andou. E com esse milagre, Jesus Cristo estava mostrando que ele também tem poder para perdoar pecados. Mas eu quero que você fique com essa informação. Jesus assumia a prerrogativa de que ele podia perdoar pecados. E mais uma vez eu pergunto: se você não aceita Jesus como sendo Deus, você pode continuar aceitando ele apenas como um bom mestre, sendo que ele falava que podia perdoar pecados de todas as pessoas? Olha, se a pessoa não é Deus, não dá para aceitar ela como um bom mestre se ela leva todos a confiar unicamente nela, dizendo que a salvação está somente nela. Diz que é maior do que qualquer ser humano que pisou na face da terra. Inclusive aqui agora está falando que pode perdoar pecados das pessoas, ou seja, está induzindo as pessoas a irem até ele para que ele possa perdoar o pecado dessas pessoas. Você diria que uma pessoa assim seria de fato um bom mestre? Perceba que, se eu não aceito Jesus como Deus, eu também não posso aceitar ele como um bom mestre. Eu tenho que aceitar ele como um impostor. Não dá para ficar em cima do muro. Ou ele é verdadeiro no que diz, ou ele é falso em suas afirmações. Mas ainda uma outra afirmação ousada que Jesus ele faz sobre si. E aqui eu estou trazendo várias afirmações. E mais uma é de que Jesus ele dizia que iria julgar todas as pessoas do mundo com base se essas pessoas obedeceram a ele ou não. Perceba que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele dizia declaradamente isso para as pessoas: eu vou julgar a cada um que está aqui, com base se você creu em mim ou não, com base se você obedeceu a mim ou não. E olha só, Mateus capítulo 10, eu lerei para você essa ousada afirmação de Jesus, o versículo 32 e o 33. Estes textos dizem assim para nós: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui nós vemos que Jesus Cristo está declarando que vai julgar todas as pessoas e que todas as pessoas um dia irão prestar contas diante dele e para ele. Então note que Jesus Cristo está se colocando numa posição de autoridade sobre todas as pessoas. E nós estamos vendo aqui que Jesus está fazendo ousadas afirmações sobre si. Por que eu estou mostrando essas ousadas afirmações? Porque não dá para dizer que Jesus ele foi um bom mestre e não aceitá-lo como sendo Deus. Se eu não aceito Jesus como Deus, eu também não posso dizer que ele foi um bom mestre, porque um bom mestre não diria estas afirmações ousadas sobre si. Não levaria as pessoas a confiarem unicamente nele. Não diria para as pessoas que ele é maior do que todo mundo. Não diria para as pessoas que ele era o único que poderia perdoar pecados. E aqui também não diria para as pessoas que todas as pessoas um dia irão prestar-se conta diante dele. Então a conclusão que nós chegamos é que não dá para eu falar que Jesus foi um bom mestre e não aceitá-lo como Deus. Se Jesus não é Deus, ele também não pode ser um bom mestre, porque um bom mestre não faz estas ousadas afirmações que Jesus Cristo ele fez. Então perceba bem, Jesus ele falou ousadas e disse ousadas afirmações sobre si. Ou você aceita ele como Deus, ou você tem que chegar à conclusão de que ele é um lunático. Talvez uma dúvida possa pairar na sua cabeça e você possa começar a cogitar algumas possibilidades. Ah, mas isso significa que eu tenho que aceitar, então, qualquer pessoa que chega aí falando que é Deus, falando que pode perdoar pecados, dizendo que é maior do que qualquer pessoa, então eu tenho que aceitar essa pessoa como sendo Deus? Não, é óbvio, você tem que fazer uma filtragem.
Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Álvaro Thaís. Talvez por esse nome você não conheça, mas eu acredito que você já tenha ouvido falar de um homem brasileiro chamado Henri Cristo. Henri Cristo, ele surgiu aí no cenário alguns anos atrás e, vamos dizer assim, ficou um tanto famoso no cenário brasileiro. Por quê? Ele se apresentou como sendo o próprio Jesus Cristo. Ele se apresenta como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus. E ele começou a pregar aí no mundo afora, dizendo que ele é Jesus Cristo e que ele é Deus. E ele está dizendo que as pessoas devem confiar nele. E aí, essa pessoa apareceu. Eu devo realmente acreditar que ele é Deus, que ele é Jesus? É óbvio que não. A gente vai perceber que existe uma diferença significativa entre o Henri Cristo, uma pessoa que se levantou hoje em dia dizendo que é Deus, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, com Jesus das Escrituras. Existe uma diferença significativa. E eu quero mostrar essa diferença para você. E a diferença está no peso do caráter. Meus irmãos, quando você olha, por exemplo, para a figura do Henri Cristo, olha para esse personagem que está aí no mundo afora, aí está no Brasil, pregando e dizendo que é Deus, pregando e dizendo que é o Filho de Deus, e olha para o Jesus da Bíblia, você vai perceber diferenças significativas em seu caráter. Se você conhecer um pouco da história, por exemplo, do Henri Cristo, você vai perceber que ele é um falso e um impostor. Ele não é Deus, não é o Filho de Deus. Você pode perceber pecados na vida dele. Não sei se você sabe, mas Álvaro Thaís, o chamado Henri Cristo, ele já fez falsas profecias a respeito do futuro. Em determinado momento, ele registrou que o Colorado seria campeão de um campeonato lá no Sul, Colorado Internacional. E não aconteceu a sua previsão. Falsas previsões do futuro. Inclusive, ele já foi pego portando documento falso. Ele já foi preso, aprisionado, porque fez um motim numa igreja católica em Belém do Pará. E ele fez um motim lá e, por causa disso, foi levado para uma cadeia lá em Belém do Pará. Só que, apesar desses erros, desses pecados que ele tem, e esses aqui são alguns poucos que eu estou aqui pontuando para você, algumas pessoas ainda começaram a seguir ele, achando que de fato ele fosse Deus e de fato ele fosse Jesus. E aí, qual é o critério que eu posso usar para dizer que o Henri Cristo é falso? Porque ele também faz essas ousadas afirmações que Jesus fez na Bíblia. Ele também, sendo que ele se declara como Deus, então ele também se declara que pode perdoar pecados, ele também declara que é maior do que todos. Ele se declara como sendo Deus, aceitando a adoração como se de fato fosse Deus. Ele aceita que pessoas o adorem, beijem seus pés e tudo mais. E aí, qual é a diferença então do Jesus da Bíblia para o Henri Cristo, que também faz as mesmas ousadas afirmações? O peso do caráter. Quando você olha para Jesus Cristo, você vai perceber que ninguém nunca conseguiu achar em Jesus uma gota de pecado, um arranhão que manche de fato a sua santidade. Em Jesus não existe pecado e ninguém na história conseguiu achar em Jesus, mesmo os seus críticos não conseguiram achar um pecado em Jesus Cristo. Tem um texto da palavra de Deus que eu quero ler com você, que está em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Eu lerei aqui o versículo 46 e você perceberá aqui o que Jesus ele fala sobre si. João capítulo 8, versículo 46 diz assim, Jesus falando: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Perceba o que Jesus está fazendo aqui. Jesus, ele se coloca diante do público e ele começa, então, a chamar as pessoas para analisar a sua vida. E ele fala, quem dentre vocês podem me convencer de pecado? Quem dentre vocês, de fato, podem olhar para mim e achar uma gota de pecado em minha vida? Eu duvido. Meus irmãos, Jesus é o único que se coloca na trincheira, que se coloca à prova do fogo diante de todas as pessoas. Não importa da onde essas pessoas venham, ele se coloca diante de todos dizendo, eu duvido vocês acharem um pecado em mim.
Se uma pessoa hoje se levantar dizendo ser Deus, se uma pessoa hoje em dia se levantar dizendo que pode perdoar pecados, que é maior do que todo mundo, e falando ser Deus, aceitando a adoração como Deus, eu posso olhar para a vida dela e posso encontrar pecados. Isso já desqualifica a pessoa de ser realmente Deus e estar na posição de divindade, como o Henrique Cristo, como esse homem chamado Álvaro Thaís. Ele é desqualificado da posição de divindade de filho de Deus, porque pecado pode ser visto em sua vida. Mas em Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele não é desqualificado. Por quê? Porque ninguém de fato consegue achar pecado nele. O peso do caráter de Jesus Cristo demonstra que as suas ousadas afirmações que ele faz sobre si mesmo, de fato são verdadeiras. Ninguém nunca conseguiu achar um pecado em Jesus. E eu quero dizer para você, pode tentar, pode estudar, pode vasculhar a vida de Jesus, pode tentar achar documentos e tudo mais. Você não achará nada que desabone a Jesus Cristo. Nada que de fato mostre que Jesus Cristo tenha pecado. Porque se ele tiver um pecado apenas cometido, já o desqualificaria como sendo Deus. Mas eu gostaria de mostrar algumas palavras de pessoas que viram Jesus Cristo. Algumas eram amigas, outras eram inimigas, mas nenhuma delas conseguiu de fato achar um pecado em Jesus. Teve um dos seus discípulos chamado Pedro. Pedro foi um dos que andou muito perto de Jesus Cristo. E olha que Pedro talvez poderia ter razões para ficar amargurado com Jesus Cristo. Porque em certa ocasião Jesus chega para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Censura Pedro, porque Pedro estava sendo usado por Satanás em determinada ocasião. Ele poderia ter ficado muito dodói com Jesus Cristo. Mas apesar disso, Pedro olha para a vida de Jesus e sabe qual a conclusão que Pedro chega? Pedro escreveu alguns livros que estão na Bíblia. Ele escreveu algumas cartas que estão aqui no Novo Testamento. Em uma das suas cartas, ele chega e diz assim sobre Jesus, que Jesus é o Cordeiro sem defeito e sem mácula. Olha o que Pedro fala sobre Jesus, que Jesus não tinha pecado. Ele era um cordeiro que não tinha nenhum defeito, não tinha nenhuma mácula, nenhuma mancha de pecado, que tirasse ali a sua santificação. Isso é uma das palavras de alguém que andou perto de Jesus. Óbvio que nós temos muitas palavras de pessoas que andaram perto de Jesus, que falaram sobre a santidade de Jesus, mas aqui eu estou mostrando alguns exemplos apenas. Aqui nós temos então a figura de Pedro. Pedro, então, alguém que era amigo de Jesus, falou isso sobre Jesus Cristo. Mas talvez você possa pensar, mas é óbvio, Pedro era amigo de Jesus, lógico que ele vai falar bem de Jesus. Vá ver os seus críticos. Bom, nós também temos críticos que falaram a respeito de Jesus. E estes críticos também, eles também não conseguiram achar um pecado sequer na vida de Jesus. Tanto o rei Herodes quanto Pilatos, que foram os responsáveis por julgar a Jesus Cristo para o levarem à morte de crucificação, os dois fizeram ali um julgamento sobre a vida de Jesus. E a conclusão que chegaram foi: não vejo neste homem crime algum. Não vejo neste homem nenhum pecado. Não vejo neste homem nenhuma culpa que possamos inferir para ele, o que leve a uma morte de crucificação. Tanto Herodes quanto Pilatos, os dois analisaram a vida de Jesus, eles não eram judeus, eram romanos, os dois analisaram a vida de Jesus Cristo e chegaram a essa conclusão: não vejo neste homem crime algum. Inclusive, na crucificação de Jesus, nós temos agora uma outra pessoa, um outro personagem, que olha para Jesus Cristo, um centurião romano, que está ali crucificando a Jesus Cristo, mas ele analisando toda aquela situação e analisando a vida de Jesus Cristo, a conclusão que ele chega é que Jesus também não tinha pecado, porque as suas palavras foram: verdadeiramente este homem era justo. Foram as palavras de um homem centurião. Sabe o que eu quero dizer para você? Que críticos e mais críticos podem se levantar contra Jesus, mas nenhum deles podem provar que Jesus, de fato, ele cometeu um pecado. E eu quero jogar essa bomba para você também. Eu duvido que você consiga provar que Jesus Cristo tem algum tipo de pecado. Se Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, nenhuma falha, a mínima que seja,
você tem que levar em consideração então as suas ousadas afirmações. Porque nas suas ousadas afirmações, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Nas suas ousadas afirmações, ele diz que é maior do que todas as pessoas. Nas suas ousadas afirmações, ele alegava e assumia a prerrogativa que poderia perdoar pecados. Nas suas ousadas afirmações, ele dizia ser Deus e aceitava a adoração como Deus. Nas suas ousadas afirmações, ele dizia que irá julgar todas as pessoas da face da terra, que todo homem iria prestar conta diante de Jesus Cristo. Se em Jesus nós não enxergamos nenhuma gota de pecado, nenhuma falha, nenhuma sequer, você tem que levar em consideração então que de fato ele é verdadeiro. Não é apenas um bom mestre, ele não é um impostor, não é um lunático, mas de fato ele é Deus. Para concluir, eu gostaria que você soubesse que quando alguém, antigamente, no Antigo Testamento, falava a respeito de Deus, ou falava em nome de Deus, o profeta, por exemplo, ele chegava diante do povo e ele iniciava o seu argumento da seguinte maneira: assim diz o Senhor. E então ele trazia os ensinamentos de Deus para o povo. Mas ele começava assim a sua frase: assim diz o Senhor. Quando Jesus Cristo ele apareceu no cenário da nossa história, quando ele bebeu da nossa água, quando ele comeu da nossa comida, quando ele andou entre nós e ele foi falar das palavras de Deus, ele não precisou falar assim diz o Senhor, como se ele fosse um representante de Deus aqui na terra, Deus lá em cima e ele sendo um representante aqui embaixo. Não, ele não precisava falar assim diz o Senhor. Mas sabe como ele começava as suas pregações? Ele começava da seguinte maneira: em verdade, eu vos digo. E assim ele então ensinava a palavra de Deus. Sabe por que essa diferença? Porque os profetas, de fato, eram representantes de Deus aqui na terra. Mas Jesus era o próprio Deus entre nós, trazendo a palavra de Deus. Por isso que ele dizia: em verdade, eu vos digo. O que eu quero que você saia daqui sabendo de que não dá para falar que Jesus foi um bom mestre e não aceitá-lo como sendo Deus. Não dá. Se Jesus não fosse Deus, ele também não poderia ser um bom mestre, porque um bom mestre não faz essas ousadas afirmações que nós vimos que Jesus fez. Se Jesus não era Deus e ele fez essas ousadas afirmações, você tem que chegar à conclusão de que ele é um louco, um lunático, um impostor, um falso, mas você não pode aceitar ele como sendo verdadeiro. Agora nós vimos que ninguém consegue provar pecado, falhas na vida de Jesus, erro na vida de Jesus. O peso do seu caráter corrobora com as suas ousadas afirmações. Ou seja, você tem que levar em consideração a vida de Jesus Cristo, que ele não cometeu nenhum pecado. Você pode olhar para a minha vida e você enxergará muitas falhas, muitos pecados em minha vida. Se eu me levantasse hoje em dia dizendo que eu sou Deus, rapidamente você poderia dizer: você não é, porque você já cometeu esse pecado, esse, e você pode apontar vários pecados que eu cometi. Agora, com Jesus Cristo, você não consegue fazer isso. E eu coloco você à prova. Eu chamo você para realmente você tentar argumentar contra Jesus Cristo. Analise a vida de Jesus. Veja de fato se ele tem algum pecado. Veja de fato se você consegue provar algum pecado. Tente pegar essas críticas que muitos críticos tentam fazer contra Jesus Cristo, coloque essas críticas à prova e veja se realmente elas são verdadeiras. Eu vou dizer para você que você não vai conseguir provar que tenha pecado em Jesus Cristo, uma falha, um erro em Jesus Cristo. Se ele não tem pecado, se ele não tem falha, se o seu caráter está realmente mostrando que ele é divino, você tem que levar em consideração as suas ousadas afirmações. Ele fala que ele é Deus, ele fala que pode perdoar pecados, ele diz que é maior do que todas as pessoas. Então a conclusão lógica que você vai chegar é que ele de fato é Deus. Não fique em cima do muro, analise a vida de Jesus Cristo e chega a uma conclusão. Ou Jesus é verdadeiro ou ele é lunático.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que esse estudo aqui possa realmente ter levado a você a uma reflexão, a um pensamento a respeito da veracidade, da divindade de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua casa.